Me curando enquanto te curo. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um podcast Me Curando Enquanto Te Curo. E quantas vezes a gente não olha para a própria vida e pensa, será que Deus está agindo? Será que Ele me esqueceu no meio dessa luta? E a gente corre, estuda, trabalha, ora, chora, parece que nada muda, parece que estamos sozinhos, num esforço sem fim. Mas e se eu te disser que Deus nunca age sozinho? E se eu te disser que, invisivelmente, Ele já está misturado em cada passo teu, em cada passo meu? Eu, que sou uma pecadora em processo de cura, libertação e restauração, venho hoje partilhar uma verdade que mudou o meu jeito de enxergar a minha própria vida. E mudou também o jeito de enxergar a providência divina. Vamos juntos invocar o Espírito Santo. Então, vem que Espírito Santo iluminai os nossos olhos espirituais, revela-nos a tua mão invisível no nosso dia a dia. Amém. E hoje eu trago duas palavras. A primeira é de João 9, versículos 6 ao 7. Dito isso, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e ungiu com ele os olhos do cego. Depois lhe disse, vai, lava-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E a outra passagem está em Romanos 5, versículo 3 e 5 e versículo 8. Nós nos gloriamos até nas atribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos que olhar os detalhes e não deixá-los perdê-los diante dos nossos olhos. Todos os mínimos gestos do Senhor são cheios de sentidos e verdade. Jesus podia ter curado o cego com uma palavra. Ele é Deus, ele não precisa de rito, de gesto, de elemento material. Mas ele escolheu fazer isso, fazer algo aparentemente estranho, que é cuspir no chão, misturar saliva com a terra, fazer um barro e passar nos olhos do homem e mandar ele lavar-se. Por quê? Os padres da igreja, desde antigamente, dos primeiros séculos, ensinam que para fazer o barro são necessárias duas coisas, né? Terra e água. A terra vem do chão, da nossa realidade humana, e a água vem do gesto, vem de Cristo. E a saliva, a sua graça, a sua vida. Quando nós olhamos para o barro, o que nós vemos? Só terra. Mas a água está lá, invisível, misturada, escondida. E esse é um grande ensinamento de Jesus. A pedagogia divina age quase sempre assim. Deus tem todo o poder para fazer tudo sozinho. Tem, mas na maioria esmagadora das vezes ele escolhe fazer um barro. Ele une a sua graça invisível ao nosso esforço visível. Pensamos na enfermidade. Deus pode curar no estalar de dedos. Pode, mas quantas vezes ele age unido ao remédio, unido à cirurgia, unido a uma fisioterapia, a um processo psicológico, acompanhamento psicológico, na verdade? A terra é o tratamento. A água invisível é a mão de Deus sustentando, curando, dirigindo. Pense no emprego, nos estudos, na família, na vocação. A gente imprime currículo, vara a madrugada estudando, bate porta a porta, chora, insiste. Parece que é só a gente, mas não é. Aqui é o barro. Nós estamos entrando como terra. Deus está entrando com a água. Ele é água. Ele é invisível. Mas Ele que dá a liga, Ele que transforma, Ele que faz o milagre acontecer. E é aqui que as passagens bíblicas de Romanos 5 se encontram com João 9. São Paulo nos diz que a tribulação produz paciência, experiência e uma esperança que não decepciona. Por quê?
porque o amor de Deus já foi derramado em nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a água da graça já está misturada à nossa terra de miséria, de luta, de pecado, antes mesmo de nós nos tornarmos bons. Deus não espera a terra ficar perfeita para colocar água. Ele mistura a água na terra suja, na terra seca, na terra cansada. E é no meio do caminho, como os leprosos que foram curados enquanto caminhavam, que o barco transforma em visão nova. Irmãos, eu conheço bem o pesar de carregar a terra sozinha. Eu já me senti exausta de tanto lutar, já entreguei currículos que ninguém leu, já chorei de joelhos pedindo cura e parecia que o céu era de bronze. Já olhei para os meus pecados e pensei, Deus não vai agir aqui não, eu estraguei tudo. Eu sou pecadora, eu estou em processo, eu ainda tropeço, ainda me machuco, ainda preciso de libertação e restauração diária. Mas foi exatamente no meio do meu cansaço que o Espírito Santo me mostrou essas palavras. Me mostrou que eu sou barro. E eu entendi que eu não estou sozinha. Que cada madrugada de estudo, cada lágrima de arrependimento, cada passo em direção ao confessionário, cada esforço para perdoar quem me feriu, para me perdoar, tudo isso é a minha terra. E invisível como água no barro está a graça de Deus agindo. Eu não vi a água. Eu só vi a terra suada, a terra pesada, a terra que parecia não dar fruto. Mas a água estava lá, misturada, sustentando, impedindo que eu quebrasse. E é assim que eu estou aprendendo a ser como uma taboca. O vento da tribulação sopra forte, eu envergo, dobro, quase no toco, no chão, mas eu não quebro. Por quê? Porque a água invisível do amor de Deus já foi derramada em mim enquanto eu ainda era pecadora. A água da flexibilidade, essa água da resistência, essa água faz a esperança brotar no meio da seca. E hoje eu posso dizer, não foi sorte, não foi só minha capacidade, foi o barro, a minha terra, mas a água dele. E é assim que Deus continua agindo na minha vida e na sua vida. Hoje, Deus nos diz, filho meu, filha minha, eu vejo a tua terra, eu vejo o teu cansaço, eu vejo tuas mãos calejadas de tanto trabalhar, estudar, orar, tentar consertar o que parece quebrado. E o inimigo sussurrando, ei, você está sozinho, Deus não está aqui, teu esforço é vão. Mas eu te digo hoje, no teu barro tem água, eu estou misturando a tua luta, invisível aos teus olhos, mas real como o ar que respiras. Eu não espero que sejam perfeitos para agir. Eu ajo no meio do caminho, eu ajo na tua tribulação, eu ajo enquanto ainda é pecador, enquanto ainda tropeças, enquanto ainda choras. Não pare de carregar a tua terra. Não largues o livro, o currículo, o seu sonho. Não largue a oração, não largue o tratamento, não largue o perdão. É no meio do caminho que a cura acontece. É no meio dos nossos esforços que a minha e que a sua graça se revela. Tu vai enxergar como uma taboca, tu vai envergar como uma taboca, mas não vai quebrar. Porque a minha água já está em ti. Abra os olhos e contempla o milagre que Deus está agindo na tua vida. E clame comigo, Senhor, eu te louvo, porque a tua graça se mistura à minha terra. Lava os meus olhos espirituais para enxergar a tua água invisível. Dá-me a graça de permanecer alegre na tribulação. Faz-me firme como a taboca, que enverga, mas não quebra. Glória a ti, que morreu por mim sendo eu ainda pecador. Glória a ti, Senhor, que derramaste teu amor no meu coração. Glória a ti, porque a minha esperança não decepciona. Eu creio que o teu Espírito está agindo agora. Eu creio que o barro da minha vida está sendo transformado. Eu creio que eu vou voltar vendo. Entreguemos hoje ao Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha terra, os meus esforços, a minha luta, a minha fraqueza, o meu pecado. Mistura a sua água invisível
a tudo que eu faço. Dá-me a graça de gloriar-me na tribulação, sabendo que ela produz em mim paciência, esperança e experiência. Faz-me taboca firme no vento, que eu envergue, mas que eu nunca quebre. Eu creio que tu me amaste quando eu ainda era pecadora. Eu creio que a tua graça já está agindo no meu caminho. Lava-me, abra os meus olhos. Eu me entrego a ti, em nome de Jesus. E meu irmão, se essa oração fez sentido para você, o céu já está selado com a tua esperança. Não desiste, continue carregando a tua terra. A água invisível de Deus já está fazendo o resto. Compartilhe esse episódio com quem está cansado de lutar, para lembrá-lo de que não está sozinho. Lembrá-lo que ele é o barro e a água invisível está agindo. E eu me curo enquanto eu te curo. E juntos somos restaurados pela graça de Jesus. Amém.